E a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é a nossa direção, é uma fonte inesgotável, e é nela que nós somos abençoados, é nela que temos a fé renovada, fortalecida. Diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo 12, o versículo 30. Todos encontraram? Glórias a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Oremos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença, de encerrarmos mais esse ano, mais um ano, ó Deus, chegarmos até aqui, podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, chegamos até aqui. Ó Deus, e é motivo de alegria, é motivo, Senhor, de júbilo, de gratidão. E nesse momento ouvirmos a última palavra, Senhor, desse ano, que possamos não apenas ouvir, mas guardar no coração e praticar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite, a falar à tua igreja. Em nome de Jesus, usa teu servo, toca na minha saúde, como nós louvamos, Senhor, aqui, que eu diminua, que o Senhor cresça. E fala à tua igreja, mostra, revela, dá a revelação daquilo que o Senhor quer, ó Deus, falar às nossas vidas, aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. É o momento no qual chega um dos escribas, depois que ouviu a discussão, as palavras que estavam ocorrendo entre Jesus e algumas outras pessoas, e ele pergunta para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento? E o escriba conhecia a lei. E Jesus, ele nos ensina, né? Olha, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. E ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu trouxe essa mensagem para as nossas vidas nessa noite, porque eu estava orando ao Senhor, pedi ao Senhor um tema para 2022, e Deus, ele colocou em nossos corações intensidade. Intensidade é algo que com certeza nós já passamos. Com certeza você já fez algo com intensidade. Já foi até tarde, né? Numa noite, trabalhando em algo. Já colocou sua força, a intensidade em um trabalho, em um alvo, em um projeto. Com certeza nós passamos momentos com intensidade. E a vida espiritual? Intensidade para 2022. E nós aprendemos muito, nós vemos isso em várias áreas, não apenas da vida religiosa, mas também, né, da vida social. Por exemplo, né, você vê num jogo de futebol, num estádio, né, torcedores intensos. Né? Tu vê ali eles torcendo por um time, eles dando ali, né, o corpo, a alma, o coração, incansáveis ali naquela arquibancada, e não param. Nem no intervalo, continua ali em pé cantando. Isso às vezes é contagiante. Quando você está com a sua vida espiritual acesa, com a sua vida espiritual intensa, tenha certeza que você vai alcançar, vai contagiar muitos que estão ao seu redor. Nós não podemos perder a nossa intensidade. A vida tem que ser intensa para com Deus, para com as coisas do reino de Deus. Precisamos pesar, colocar na balança. Jesus nos ensinou isso. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Só que muitas vezes pessoas dão uma intensidade muito grande às coisas secundárias. E quando nós falamos intensidade, diz o dicionário, intensidade característica do que é intenso. Intensidade se manifesta ou se faz sentir com muita força, vigor ou abundância. Tem pessoas que dão muita força, vigor, abundância nas demais coisas. Lembra das prioridades. Devemos buscar em primeiro lugar, Jesus nos ensina,
o reino de Deus e a sua justiça, intensidade, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem pessoas colocando intensidade nas demais coisas. Tem pessoas invertendo, alterando prioridades. Intenso é aquilo que ultrapassa as medidas ou o grau habitual. Por exemplo, se você tem uma CNTP, condição normal de temperatura e pressão, 25 graus, ou aquela temperatura que você suporta, mas quando chega ao Rio, 40 graus, o calor está intenso. Ultrapassou, extrapolou as medidas ou o grau habitual. E assim tem que ser a nossa vida para com Deus. Temos que extrapolar, temos que ir além, temos que ir avante. Nós não podemos parar. Eu fico feliz porque você está aqui nessa noite. Você buscou o reino de Deus, você priorizou o reino de Deus, priorizou as coisas do Espírito Santo. Intensidade é aquilo que é energético, é aquilo que é vigoroso. E nós vemos aqui nesse versículo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós vemos 4 vezes a palavra totalidade, o todo, em apenas um versículo. E esse é um dos versículos que fala sobre intensidade. Amar a Deus não pode ser na metade. Amar a Deus não pode ficar, 90%. Amar, buscar, servir de todo o nosso coração. Intensidade. E muitas vezes estamos assim, estamos no caminho certo, mas muitas vezes pessoas desanimam, desviam. Outrora eram adorador e agora não adoram mais. Outrora, durante uma longa caminhada, serviam a Deus e agora no ano que passou, 2021, não servem mais. Tiraram a mão do arado. Aquele fogo, aquela intensidade foi ficando para trás. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Eu quero trazer aqui nessa noite, nesses poucos minutos que faltam, que restam de 2021, pontos que precisamos ser mais intensos. Por quê? Porque nós somos falhos. Erramos, fracassamos, muitas vezes até estávamos intensos, mas muitas vezes a dificuldade é você manter a intensidade, manter o trabalho, manter o ânimo. Somos humanos. Vem a adversidade, vem a tempestade, falamos aqui quarta-feira, mestre, não te importa que pereça. Quantas vezes pessoas quase perdem as esperanças e deixam de ter a vida intensa. Eu quero falar aqui sobre alguns pontos. O primeiro dele, nós precisamos ter uma vida intensa de buscar a Deus. É o que diz aqui o versículo 30. Quando nós amamos a Deus, não de qualquer maneira, mas quando amamos a Deus, olha a profundidade do ensinamento de Jesus. Qual é o grande mandamento? De tantos mandamentos que tinham ali, não matarás, não roubarás, e tantos mandamentos, não é somente ao Senhor teu Deus adorarás, não é somente a Ele darás cultos. Em Levítico, tantos mandamentos. Jesus ele fala o primeiro, o principal: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ser mais intensos é em buscar a Deus. Porque se você ama a Deus de verdade, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, de toda a nossa força, você vai priorizar o reino de Deus, você vai amar a Deus, você vai servir a Deus, você vai trabalhar na casa de Deus, você vai buscar a Deus. Vida intensa para com Deus. Então, primeiro ponto que nós precisamos ficar mais energéticos, ficar mais intensos, é buscar a Deus. Estamos findando um ciclo de 365 dias, 1º de janeiro a 31 de dezembro, ano bissexto são 366, mas eu não sei se foi bissexto, enfim, mas estamos findando um ciclo. E quantos dias, quantos momentos deixamos de ser intensos em buscar a Deus? As adversidades, os problemas, o corre-corre do dia a dia, arruma a criança e faz isso, e vai, e deixamos de ser intensos em buscar a Deus.
que nenhum dia de 2022, que nenhum dia de nossas vidas deixemos de buscar a Deus. Ao acordar, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje juntos? Vida intensa de buscar a Deus, e vemos isso na palavra de Deus. Jeremias, pode projetar para mim, capítulo 29, versículo 13 e o versículo 14. Quando nós somos intensos em amar a Deus, em buscar a Deus, nós encontramos a Deus. Buscar-me-eis, você conhece muito bem esse versículo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais um versículo. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. A promessa de Deus se cumpre. Estavam no exílio e agora serão trazidos de volta. Mas quando nós buscamos de todo o nosso coração, ele diz: serei achado de vós. Então, nesse versículo que nós lemos em Marcos, no versículo que nós lemos em Jeremias, envolve a totalidade de nossa alma, nosso coração, nossa força, nosso entendimento. Amar a Deus todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força, e buscar ao Senhor de todo o coração. E aí a nossa sorte será mudada, você vai ser abençoado, as portas vão se abrir, Deus vai abençoando, aonde você colocar a planta dos seus pés tem vitória, tem bênção, porque buscamos a Deus e encontramos. Então que nós venhamos ter uma vida mais intensa de buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o nosso coração. E às vezes o coração está dividido. Às vezes, acordamos, passamos às vezes ali tanto tempo, não oramos, não lemos a Bíblia, e vem os problemas e tiram o foco. Nada pode tirar o seu foco de Deus, nada pode tirar o seu foco da vida intensa em buscar ao Senhor. Isso nós vemos em várias passagens na Bíblia. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar, procurar, se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que conhece a palavra da verdade, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então, primeiro ponto, vida intensa de buscar a Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Segundo ponto, Mateus 26, leremos apenas mais alguns textos. Mateus 26, o versículo 40 e o versículo 41, diz assim, só voltar algumas páginas, Mateus 26, 40 e o versículo 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar vós comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Segundo ponto, que nós temos que ter uma vida intensa, intensidade, vida de oração, orar e jejuar. Quantas vezes oramos? Quantos dias passamos, talvez com pouca oração, pouco jejum, pouca busca? Se nós amamos a Deus, nós oramos, porque através da oração nós temos relacionamento com Deus, nós clamamos, nós falamos, nós pedimos, nós nos humilhamos, nós oramos, choramos na presença de Deus. E o choro muitas vezes traduz palavras, traduz petições que não conseguem ser expressas em palavras. Mas é através da oração. A oração é a chave para a vitória. Quando você está orando, Deus está abrindo a porta, Deus está providenciando o milagre, Deus está providenciando a cura no tempo certo, na hora certa. Vida intensa de oração. Jesus aqui vai orar, deixou ali os discípulos, ele vai orar sozinho. Quando ele volta, os discípulos estão tirando uma sonequinha. Era para estar orando, era para estar intercedendo. Uma coisa é você ter o descanso físico, necessário, fundamental, respeitar, conhecer os seus limites, é uma coisa. Estamos falando na vida espiritual, aquela soneca espiritual, que você se desliga das coisas espirituais, daqui a pouco não quer orar, não quer buscar a Deus, não quer vir à igreja, aí começa a esfriar, aí daqui a pouco a brecha começa a ser dada. Quando você tem vida de oração, é vida no altar,
Vem um problema, vem a adversidade, vem a seta do diabo, você está com a vida de oração, você está orando, você está vigiando, você está jejuando, porque Jesus nos ensina em Mateus 17, 21, tem casta de demônios que só saem com jejum e oração. Jejum é bíblico, oração é muito bíblico. Jesus muito nos ensinou sobre a oração, como Jesus orava, ia ao monte para orar. Antes de escolher os discípulos, sobe ao monte, passa a noite em oração. Mas não é uma oração qualquer, é aquela oração verdadeira, com o coração, com a alma, com o entendimento, com a sua força, com intensidade. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. O que tem impedido você de orar? A carne não quer orar. Tem uma guerra entre a carne e o espírito. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então ore. Clame, é através da oração que a porta vai se abrir, é através da oração que a vitória vem. Então nós precisamos ter uma vida de oração, é orar e sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Pastor, eu vou ficar o dia inteiro orando, se puder, amém. Mas orações durante o dia, acordou, faz uma oração, saiu de casa, faz uma oração, orações breves durante o dia. Que não passemos um dia de nossas vidas sem orar. E são tantos motivos para orar. Pedir, não há nada errado em pedir, peça a Deus. Jesus nos ensina a pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Qual filho que pede pão, o pai vai dar pedra, né? Que pede peixe, o pai vai dar uma cobra. Peça, não há nada errado em pedir. Mas ore também para agradecer. Ore também para interceder. Ore também para buscar a Deus. Vida intensa de oração. A chave que abre muitas portas é a oração. E vemos isso em toda a Bíblia. Isso daria uma outra pregação, livros sobre a oração. Jesus nos ensina muito a orar. E eu deixo para encerrar sobre a oração. Não orar de qualquer maneira. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina a não orar como os hipócritas que oram em voz alta, querem ser reconhecidos. Mas orar, clamar no secreto, você e Deus, sua oração lá no seu quarto. Devemos sim orar na igreja uns pelos outros, né? É bíblico, né? A oração pode muito nos seus efeitos, orar e interceder, mas aquela oração que faz e traz a intimidade você e Deus, e o Pai que vem em secreto vai recompensar, que você tenha uma vida intensa de buscar a Deus, e através de buscar a Deus, através da oração, não fique um dia sequer sem orar da sua vida, não apenas de 2022. Terceiro ponto, que nós precisamos ser mais intensos, 1 Coríntios capítulo 12, avance algumas páginas, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 31. Vamos falar sobre dons. Ele diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procuramos muitas coisas na vida espiritual. E quando nós procuramos, nós achamos. Jesus ensinou isso através de parábolas, dracma perdida, né? Através da ovelha perdida, ele deixa as 99, procura a ovelha que se perdeu. Quando nós procuramos, nós encontramos. E aqui é algo que nós precisamos estar alertas, atentos, intensos, procurar com zelo os melhores dons. A Bíblia fala sobre muitos dons, ministérios, dom de orar, tantos dons da fé, mas precisamos procurar, temos procurado os melhores dons, temos orado, pedido ao Senhor: Senhor, aquele dom que o Senhor quer, que eu exerça, que eu frutifique, porque nós não podemos enterrar. Dom é o presente, é o talento, aquilo para você trabalhar, frutificar. E nós vemos muito na Bíblia, se você depois leia, né, 1 Coríntios capítulo 12, que ele vai falar sobre o uso de dons espirituais, né, ele vai falar, né, olha, a um é dado, né, mediante o Espírito a palavra de sabedoria, segundo o mesmo Espírito do conhecimento, depois a fé, né, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento, tantos dons. Em outras passagens,
Nós avançamos ao capítulo 14, ele vai falar, olha, deve seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, capítulo 14, versículo 1, mais uma vez Paulo falando, procurar com zelo, com intensidade, dons espirituais, visão espiritual, principalmente que profetizeis, são muitos dons. Será que temos buscado isso com intensidade, com zelo? Porque precisamos frutificar, não podemos enterrar, não podemos pegar e ficar parados, que nós possamos ser intensos em procurar, em buscar em Deus aquilo que Ele quer conceder a você, os melhores dons, e eu creio que você será usado, você será instrumento para alcançar vidas, para curar, para ser coluna, para ser alcançar a salvação de muitos. Mas será que temos procurado os melhores dons? Quantas coisas nós precisamos ser intensos, mas muitas vezes somos negligentes, apagados, preguiçosos. Hebreus, avance mais algumas páginas, capítulo 12, quarto ponto que eu compartilho, em sermos intensos. Tema para esse ano, intensidade. Antes de Tiago, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Poderíamos falar tantas coisas, mas estou trazendo aquelas que Deus falou ao meu coração. Intensidade em buscar a Deus, intensidade na vida de oração, em jejum, intensidade em buscar com zelo dons. Tem pessoas anos na igreja, mas nunca exerceu um dom, nunca trabalhou. A Bíblia fala de muitos dons. Busque nesse ano o melhor dom, o amor, a semeadura, A Bíblia fala, é dom, manter, abençoar, tantos dons na Bíblia, não fique parado. E o quarto que eu compartilho, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui tem muitos pontos, nesses 2 versículos, nos quais nós precisamos ser mais intensos. E um deles que eu compartilho é você ser intenso, se esforçar, colocar sua força, seu ânimo, seu coração, sua mente na carreira que está proposta. Nós temos uma carreira proposta. Essa palavra é para todos nós. Ele diz, olha, corramos com perseverança. Paulo está falando, lá na sua carta, Hebreus nós não sabemos quem é o autor, mas lá na sua carta, Paulo diz a Timóteo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira. Paulo não ficou no meio do caminho, ele guardou a fé. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem uma carreira proposta, porém muitos desistiram, muitos até começaram, mas não ficaram de uma maneira intensa. Talvez por perseguições, talvez por escassez, talvez por altura, profundidade, talvez, não sei, tantas coisas, mas deixaram de correr a carreira que estava proposta. Faça como Paulo, viva com intensidade a carreira que Deus colocou para você. Como o Júnior ministrou aqui, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Mas se você abdicar, se você desistir da carreira que está proposta, tenha certeza que lá na frente você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você.
A carreira que está proposta é algo que não pode ser trocado, não pode ser negociado. Intensidade. Quantos tiveram algo, proposto por Jesus? Lembra? Aquele jovem, por exemplo, rico. Jesus propôs para ele uma carreira. Olha, vende tudo que você tem e me siga. Um chamado, ser um discípulo. Vende tudo que tem, porque aquele jovem chegou: mestre, qual o grande mandamento que eu farei para ter a vida eterna? Aí Jesus fala: farás isso, farás aquilo, farás isso. Mas Senhor, tudo isso eu tenho feito, mas ainda me falta algo. Vende o que tem e me siga. Uma carreira proposta. Muitos sequer colocam a mão, muitos sequer dão o primeiro passo, mas você está aqui nessa noite, porque você vai ser renovado, vai ser fortalecido, vai ter a direção de Deus. 2022 vai ser um ano promissor, 2022 vai ser um ano repleto das bênçãos de Deus, mas nós precisamos ser intensos na carreira que está proposta, porque olha, não é fácil. Quantas vezes pensei em desistir? Quantas vezes vêm os pensamentos: olha, ainda não é o momento, ainda não é para você ter... E quantas vezes? Porque somos falhos. Pensa que isso acontece só com você, não. Quantas vezes sem força para dar um passo, mas aí nós vemos na palavra, para você não desistir, para você correr com perseverança essa carreira que está proposta só há uma maneira, porque com a força que nós temos não conseguiremos, com a sabedoria que temos não conseguiremos, com os recursos que temos, o dinheiro que temos não conseguiremos. Jeremias ensina: não adianta o rico confiar na sua riqueza, o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria. Diz aqui que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Vem aquele pensamento, está na dor, está no choro, vem aquela vontade de desistir, vem aquela vontade de tirar a mão do arado, vem aquela meu amado irmão, olhe para o autor e consumador da tua fé, e você vai colher com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. Vemos na Bíblia homens, mulheres que tiveram de tudo para desistir da carreira que estava proposta, mas não desistiram. José, você viu Gênesis, né? Você já leu Gênesis? José, vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido pelos irmãos, foi escravo, foi prisioneiro, tudo de uma maneira injusta. Quantos tiveram tudo, mas permaneceram fiéis? E aonde eles colocavam os pés, Deus os abençoava. Quantos tiveram momentos difíceis, mas não desistiram da carreira que estava proposta? Paulo passou por tempestades, naufrágio, foi preso, foi açoitado, foi dado como morto, mas não desistiu da carreira que estava proposta. Vivia com intensidade a vida cristã, mesmo na cadeia, mesmo com algemas, gera um filho na fé. Já leu Filemão? Onésimo? Nem cadeia, nem algemas fizeram com que Paulo parasse de pregar. Meu desejo é que você viva, coloque a mão no arado e viva de uma maneira intensa a carreira que está proposta para você. E eu creio, eu profetizo, você vai frutificar a 100, a 60, a 30 por 1. Você não vai ocupar a terra de uma maneira infrutífera. Você vai lá no final, muitas vezes semeando com lágrimas, pavimentando o caminho com choro, com luta, com suor. Mas lá no final, você vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira que me foi proposta. Eu não parei, eu não desisti, eu não fiquei no caminho. Mar Vermelho não me parou. A cova dos leões não me parou. Decreto do rei não me parou. Fornalha ardente não me parou. E você vai guardar a fé. Guarde a fé. Olhe para o autor e consumador da fé
e você vai completar a carreira que está proposta. Vive intensamente, não desista do seu chamado, do seu ministério. Pastor, eu ainda não sei qual é. Procure com zelo os melhores dons, de uma maneira intensa, e quando menos você esperar, você vai estar frutificando no reino de Deus para o Senhor. Ainda em Hebreus, o versículo 4, mais um ponto. Faltam ainda alguns minutos. Pode ficar tranquilo, estamos cronometrando. Faltam 20 minutos, tem bastante tempo ainda. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Algo que nós precisamos ter intensidade é a luta contra o pecado. Muitos se entregam ao pecado, têm um pecado de estimação. Cuidado. Romanos 3:23, 6:23, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós precisamos, na nossa luta contra o pecado, resistir até o sangue. Esse contexto fala, da vida cristã, do chamado ministerial, de você, perseguição, muitos que foram perseguidos, mas mantiveram ali. Só que nós estamos aplicando a luta contra o pecado. E como a Bíblia fala sobre isso, como Jesus falou sobre isso. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Cuidado, precisamos ser intensos na luta contra o pecado. Não podemos deixar a brecha. Erramos, pecamos, mas não buscamos o pecado, é diferente. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando, mas é diferente do ímpio, do incrédulo, que tem o prazer no pecado, busca o pecado, maquina o pecado, vai atrás do pecado, satisfaz a carne. Cuidado, lembra das obras da carne? Paulo advertiu, e lá em Gálatas adverte de novo, falou em Coríntios, fala em Gálatas, as obras da carne, pecado, que quem comete não herdará o reino dos céus. Que nós possamos combater veemente o pecado. O salário do pecado é a morte. Que nós possamos ter uma vida intensa em combater o pecado. E Cristo nos libertou. Se conhecereis a verdade vos libertará. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então nós não somos mais escravos do pecado. Romanos nos ensina quem nos separará do amor de Cristo. E ele nos ensina: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais um ponto, e aqui poderíamos falar muitos, mais um ponto, e são vários versículos, evangelismo. Precisamos ter uma vida intensa de amor ao próximo. Nós começamos falando lá no Evangelho que o primeiro mandamento é amar a Deus de toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Só que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Evangelismo, testemunhar, evangelizar, alcançar o próximo, é o que está lá em Marcos 16, 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas você teve a oportunidade de evangelizar? Quantos folhetos você distribuiu? Quantas pessoas você orou esse ano que está findando? Como está a nossa vida no evangelismo? É bíblico, é para todos. O ide é para todos nós. Isaías vai nos ensinar, capítulo 52, versículo 7, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Evangelize mais, tenha uma vida intensa porque quando você está aceso, você começa a motivar os outros. Então evangelize, ganhe almas, pregue com sabedoria, mas pregue. Tenhamos uma vida intensa no evangelismo. Ler mais a palavra de Deus, vida intensa de leitura da palavra de Deus. Fico feliz, se você tem acompanhado os avisos, o grupo de WhatsApp. Iniciamos aí agora, temos ali o grupo de leitura bíblica. Leia a Bíblia. Vai fazer toda a diferença na sua vida a leitura da Bíblia.
Você vai resistir se você ler a Bíblia. Você vai vencer esses gigantes se você ler a Bíblia. Você vai passar por essa tempestade se você ler a Bíblia. E se você ler, você sabe que lá depois da tempestade, grande é a bonança. Você pode ter chegado aqui, entrado por essas portas, um 2021, talvez com tempestade, com gigantes afrontando, com dificuldades, mas eu creio que lá na frente você verá a bonança, porque Jesus dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, eles acalmam, e grande é a bonança. A tempestade é dissipada, grande é a bonança. Mas leia a palavra do Senhor, vemos isso em tantas passagens. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Jesus tanto nos ensinou. Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Busque sim conhecer o poder de Deus, mas leia a palavra. João 5, Jesus nos ensina: examinai as Escrituras, que julgais nelas ter a vida eterna, e elas testificam de mim. Vemos isso no Antigo Testamento. Josué, por exemplo, Josué, meu servo Moisés, morreu. Levanta-te, dispõe, passa esse Jordão com o povo. Mas eu te encorajo, Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te desanimes, porque eu sou contigo aonde quer que você andar. Mas leia a palavra de Deus. Medita na lei de dia e de noite. Quando você lê a palavra do Senhor, sua fé é fortalecida. Então que nós venhamos ter uma vida intensa de leitura da palavra de Deus. Intensidade. Damos muitas vezes a César o que é de César de uma maneira intensa. Damos muitas vezes na casa, no lar, de uma maneira intensa. Na faculdade, no trabalho. Esse fim de ano eu passei, um período intenso no trabalho. Trabalho para casa, home office, manhã, tarde, noite. Com febre, tendo que trabalhar. Quantas vezes damos intensidade? E no reino de Deus? Nosso vigor, cuidado. Essa balança não pode estar de uma maneira desproporcional. Tem a balança, lembra? Aquela mão que escreve na parede, lá em Daniel, mene, mene, tekel, farsim, pesado foste na balança e foi achado falta em ti. Aí vem o juízo, Que não venhamos viver uma vida desproporcional. A intensidade principal tem que ser na nossa vida espiritual. Então, evangelismo, ler mais a palavra. E para encerrar, Mateus 24, o versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Mateus 24, versículo 13: aquele, porém, que perseverar até esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Intensidade em perseverar, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Se você perseverar até o fim, intensidade. Vem a luta, vem a dor, vem o choro, vem as perdas, vem o luto, vem todo tipo de adversidade, aflições. No mundo tereis aflições, palavra dura até de falar, mas vem o bálsamo do Senhor. Vem o renovo do Senhor, vem o toque do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou contigo, eu venci o mundo. Vem sobre ele, lança sobre ele a sua ansiedade, o seu jugo. O jugo dele é leve, o fardo dele é leve, é suave, e você vai achar descanso para a sua alma, para a nossa alma. Intensidade para alcançar a nossa salvação. Como diz aqui, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Salvação, cuidado, precisamos perseverar até o fim. Vemos isso em tantas palavras. Mateus 11, 12, pode projetar, Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim: o reino de Deus, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E tem gente querendo viver uma vida cristã sem se esforçar. A salvação é conseguida por esforço. Reino de Deus é tomado por esforço. Precisa se esforçar, se apoderar dele. Isso nos traz uma palavra chamada intensidade.
Mantenha a sua fé. Precisamos ser sacudidos, despertados para uma vida intensa com Deus, para uma vida espiritual, incentivados a viver intensamente para o Senhor. O meu desejo nessa reflexão, nessa última de 2021, como está a nossa intensidade? Coloque-se de pé nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Faltam 7 minutos. Sobre tudo que foi ministrado aqui, faça esse propósito com Deus. Senhor, quero dar minha vida, meu coração, minha alma, minha força, meu entendimento em te amar em primeiro lugar, te buscar. Que a minha intensidade, Senhor, prioritária, a minha prioridade seja o Senhor. Fale com Ele. Quantos erros estão ficando em 2021, mas também muitos acertos. Quantas falhas, mas também novas chances. Pode ser que você tenha tido um 2021 quase apagando a chama que uma vez brilhou, aquela chama tão intensa. Às vezes vem o desânimo, vem a luta, vem a perda, vem a enfermidade. Intensidade, viver de uma vida intensa ao Senhor. Fale com Ele. Deus, em nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos nossa vida, nosso coração, que possamos, Senhor, melhorar. Quantas vezes nossos pés, Senhor, quase tropeçaram. Quantas vezes, Senhor, cedemos, erramos, entregamos ao erro, mas que viemos resgatar a nossa vida intensa contigo, te buscar, te buscar, te buscar, enquanto se pode achar. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Tu és, Senhor, que não falte, Senhor, a Tua presença, Teu Espírito Santo olhe sobre a nossa cabeça, Senhor. Não retire de nós a Tua presença, nem o Teu Santo Espírito. Oh, Espírito Santo, estamos encerrando 2021 na Tua presença, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que jamais venhamos perder a intensidade. Venhamos aprender com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, a não desistir, a não olhar para trás, a não tirar a mão do arado, a não olhar para a maioria. Vida intensa contigo, Senhor, faz toda a diferença. Em nome de Jesus, ó Deus, renova, fortalece, vem com um milagre, acende a chama que uma vez brilhou, que venhamos, ó Deus, frutificar cada vez mais. Se em 2021, ó Deus, fizemos pouco, que em 2022 viemos fazer mais, semear mais, estudar mais, te buscar mais, orar mais, evangelizar mais, de tudo que foi ministrado aqui, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, rogamos a Ti, Senhor, cada causa impossível, os enfermos, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, aqueles que estão com os familiares. Senhor, falta 1 minuto e meio para 2022.
vamos encerrar te agradecendo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela família, por poder te servir, pela igreja, pelo chamado, pela carreira que está proposta, Senhor. Que não venhamos desistir, que não venhamos desanimar. Vem com milagre, Senhor. Levanta aqui um exército sobremodo forte. Toma a igreja de Nova Vida da Usina. Envia, Senhor, cada vez mais trabalhadores para a tua seara. Vidas a serem alcançadas, transformadas. Nessa porta que o Senhor aqui edificaste. Nessa porta de salvação e edificação. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.